Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Maurício Bacar, eu sou astrólogo, numerólogo e também terapeuta e vou fazer hoje um vídeo aqui sobre o Egito, especificamente sobre Hermes Trismegistus, esse personagem que seria um nome genérico para vários personagens, vários grandes iniciados aí que viveram a princípio há milênios atrás. Então nós vamos aqui nos remeter a ensinamentos que hoje, claro, chegaram até nós através do Kybalion, através do Corpus Hermeticum, enfim. Mas o que chegou para nós assim é a casca da casca, ou seja, chegou muito pouco para nós. Mas eu vou fazer um vídeo então sobre isso, explicando um pouquinho aqui do Kybalion, trazendo aqui algumas das principais reflexões desse livro e, enfim, conectar aí com o esoterismo e com a própria astrologia, porque a princípio uma das grandes civilizações que tinha a astrologia na sua base de construção de pirâmide, de templos, enfim, de criptas, essa civilização é o Egito e tem escritos lá nas paredes de milênios atrás. Então, o próprio termo Egito vem de Aegyptus e a princípio significa terra de mistérios. Bom, esse personagem, ou como falei, esses personagens que ganharam esse nome, Hermes Trismegistus, eles teriam, ou ele teria tido a responsabilidade de compilar o chamado Livro da Morada Oculta, que chega para nós, digamos assim, de uma forma um pouco errônea, chamado Livro dos Mortos. E lá no Egito, então, ele teria trazido à tona de novo a própria ideia da reencarnação também. Essa ideia seria um patrimônio da humanidade. Nós não sabemos quando que foi o primeiro momento que a primeira civilização, a primeira tradição considerou essa teoria. E os gregos, então, consideravam Hermes Trismegistus, e o Trismegistus vem de três, ou seja, 3 vezes grande. Consideravam ele um grande rei, um legislador e também um sacerdote. E aí, então, o que nós temos hoje são esses restos alterados da sua doutrina que chegam até nós, como eu falei, através do Corpus Hermeticum e através do Kybalion ou do Kybalion. O Kybalion ou Kybalion, inclusive na linguagem secreta, significa tradição ou preceito que teria vindo de um ente de cima, ou seja, alguma inspiração muito profunda ou até mesmo um ensinamento que teria sido legado para a humanidade de alguma maneira muito sagrada. E essa palavra Kybalion ou Kybalion teria a mesma raiz que a palavra Cabala, por exemplo. E bom, vamos lá então, vamos aqui falar sobre alguns princípios aqui, algumas máximas que são algumas bem conhecidas, né, da nossa atualidade. E vou fazer alguns comentários em cima e, como falei, essa tradição está tremendamente conectada com a astrologia e obviamente, né, com o próprio esoterismo. Então eu trago aqui uma primeira reflexão muito profunda que se diz, né, chega até nós, da boca ou da mão aí de Hermes Trismegistus. A primeira reflexão é a seguinte: cada sol é um pensamento de Deus e cada planeta é um modo desse pensamento. Bom, a estimativa de estrelas, ou seja, de sóis, do tamanho do nosso Sol aqui, do nosso sistema solar, maiores, menores, enfim, a estimativa da ciência atual é na casa de trilhões. Já estava na casa dos bilhões, hoje já estaria na casa dos trilhões de estrelas. Então essa máxima de Hermes, cada Sol é um pensamento divino, cada Sol é um pensamento de Deus, e cada planeta um modo desse pensamento. A grande maioria, ou não digo a grande maioria, mas boa parte das estrelas que a gente enxerga à noite aí, estão rodeados de astros também. E nós estamos falando aqui só da nossa galáxia, né, do que nós conseguimos ver da Via Láctea. Haveriam ainda outras bilhões de galáxias que a ciência, com seus melhores telescópios, hoje já conseguiu vislumbrar. Então aqui essa ideia de que cada sol, cada estrela, como diziam os antigos e os próprios egípcios falavam, cada sol, cada estrela é um ser vivo. E é um ser vivo que canaliza uma tremenda força. Por quê? Porque o Sol, justamente, ele é o regente de um sistema solar. E cada planeta seria um modo desse pensamento de Deus, que seria a estrela. Inclusive, tem tradições antigas que deixam bem claro, né? O Sol tem uma relação, uma estrutura, digamos assim, muito conectada com a estrutura do nosso coração físico. E cada planeta do nosso sistema solar teria uma equivalência, uma comparação que nós poderíamos fazer com os próprios órgãos do nosso corpo físico. Então eu começo aqui com essa primeira máxima que é muito profunda e daria para falar muito mais, claro. Eu vou tentar aqui falar algumas das principais que eu separei.
e fazer aqui alguns apontamentos, algumas reflexões. A segunda máxima, que é do princípio de mentalismo: o todo é mente, o universo é mental e está dentro da mente do todo. A mente infinita do todo é a matriz dos universos. Então essa é uma grande máxima que os egípcios sempre deixaram bem claro, né? O universo é mental. Os pitagóricos falavam algo muito similar, que o divino seria esse pensamento divino, essa mente cósmica que permeia tudo. Ou seja, nada estaria isento de um pensamento divino, de uma proporção, de um arquétipo, de uma consciência universal. Tudo estaria habitado, digamos assim, permeado desse sopro, né, desse grande mistério que seria a mente universal. E o princípio da correspondência diz o seguinte: como é acima é abaixo, como é abaixo é acima. E essa máxima tem muita relação com a própria astrologia. Por que estudar astrologia e por que considerar o movimento dos astros? Porque nós estamos inseridos dentro de um esquema evolutivo chamado Sistema Solar. E o grande rei, que obviamente o Sol não é nem masculino nem feminino, mas o grande rei dessa orquestra aqui, dessa sinfonia que é o nosso Sistema Solar, esse sistema evolutivo, é o nosso Sol. Então, como é acima é abaixo, como é abaixo é acima. Tudo que acontece no macro, de uma certa forma, reverbera no micro. E lembrando, nós estamos inseridos dentro de um esquema muito mais poderoso, de um esquema muito maior, que é o esquema do Sistema Solar. Então, por isso é importante a gente estudar o que está acontecendo nos céus, para que a gente possa agir de acordo a esses movimentos aqui na nossa experiência humana, seja a nível psicológico, seja a nível também prático. E o princípio de vibração diz o seguinte: nada está imóvel, tudo se move e vibra. Essa máxima deixa bem claro para nós que se tudo se move, se tudo vibra, é porque está buscando alguma coisa, está faltando algo. No fundo, todo o nosso universo e talvez os multiversos, eles estão vibrando, eles estão em movimento. E se estão vibrando, se estão em movimento, estão participando de uma natural dualidade espírito e matéria, que obviamente não são coisas separadas, é uma coisa só, mas são forças distintas e que, através desse movimento, então, se busca um retorno às origens, um retorno de onde tudo veio, para onde tudo vai, ou seja, o mistério dos mistérios. Não podemos nem usar uma palavra aqui específica para definir esse grande mistério de onde tudo veio e para onde tudo vai. Porque, como todos os esoteristas e ocultistas de todos os tempos, todos esses esoteristas e ocultistas, eles calavam, ou seja, não há o que falar desse grande mistério. Mas então é isso, tudo vibra por quê? Porque falta algo. E se falta algo é porque tudo é imperfeito. Aqui no nível da vibração, tudo ainda é imperfeito. Outra máxima desses grandes sábios, ou desse grande sábio Hermes: os opostos são idênticos em natureza, porém diferentes em nível, mas os extremos se tocam. Essa é uma máxima muito importante, os extremos se tocam. Então, os excessos ou a falta, muitas vezes elas se tocam, né? Então, se vai por um lado, por um grande excesso, ou se cai num outro extremo, como dizem os egípcios, os extremos se tocam. Então, muitas vezes, nessa polarização aqui no Brasil e no mundo, esses aqui ficam falando mal desses aqui e vice-versa. Mas é no mesmo nível vibratório. Então, a gente tem que cuidar para ir para um plano vibratório, para um plano de mais harmonia, de equilíbrio a todo momento, principalmente dentro. Vamos ao princípio do ritmo. Tudo flui e reflui, tudo tem seus períodos de avanço e retrocesso, tudo ascende e desce, tudo se move como um pêndulo, em oscilações compensadas. A medida do seu movimento para a direita é a mesma do movimento para a esquerda, e o ritmo é a compensação. Isso é importante para a gente entender que nós vivemos num mundo manifestado, num mundo material, aqui sensorial, que ele é periódico, ele é cíclico. E isso é um princípio da natureza. Nós temos que entender que há momentos de esperar, momentos de avançar, momentos de sermos mais rápidos, momentos de sermos mais lentos, momentos para agirmos, momentos para apenas confiarmos. Isso é o princípio do ritmo. O princípio de causa e efeito. Toda causa tem seu efeito.
Todo efeito tem a sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. A sorte ou o acaso não é mais que o nome que se dá a uma lei não reconhecida. Existem muitos planos de casualidade. Porém, nada escapa à lei. Aqui é a máxima dos orientais também, ou hindus principalmente, que é a máxima, né, no sentido de lei do karma. A lei do karma é essa lei que rege as ações. Tudo que a gente emana de pensamentos, de intenções, de sentimentos, de palavras. O karma, essa lei, que é uma lei e um princípio de causa e efeito no Egito, ela vai trazer para nós na mesma medida. Mais 3 reflexões. A primeira, e a mente, assim como os metais e demais elementos, a mente pode ser transmutada de estado em estado, de nível em nível, de condição em condição, de polo a polo, de vibração em vibração. A verdadeira transmutação hermética, ou seja, a verdadeira alquimia que se fazia tanto no Egito e outras grandes civilizações. A verdadeira transmutação hermética é uma prática, é um método, é uma arte mental. Para mudar a vossa disposição ou vosso estado mental, mude a vossa vibração. Aqui é alquimia pura, ou seja, a alquimia real é uma transmutação constante dos nossos pontos de vista para pontos de vista cada vez mais superiores. Pontos de vista de cada vez mais união, de cada vez mais unidade e não separatividade. A penúltima frase: o universo é uma criação mental sustentada na mente do todo. A gente volta de novo para uma máxima que a gente falou antes aqui, conectando aqui com a nossa mente humana, que nós como seres humanos teríamos então aqui um campo mental ao redor e dentro do nosso corpo, obviamente, mas se projeta para fora na nossa aura, que se conecta com essa grande mente universal. E o universo é uma criação mental, sustentada justamente na mente do todo. Então nós, como seres humanos, nós temos uma tremenda responsabilidade de aprendermos mais cedo ou mais tarde a lidar com a mente. E por fim, para fechar então, se bem é certo que tudo está no todo, não é menos certo que o todo está em todas as coisas. Ou seja, a consciência universal está em todas as coisas. E quem compreende isto devidamente tem adquirido grande conhecimento. Então talvez essa seja a grande busca do ser humano, entender de onde veio tudo, para onde tudo vai, por que nós estamos aqui, o que é esse universo que nós estamos inseridos. E eu fecho aqui com uma reflexão que inclusive é de Albert Einstein, mas que se conecta muito com o Kybalion. Einstein diz o seguinte: eu quero entender a mente de Deus, o resto são detalhes. Olhem só essa máxima desse cientista, que era muito mais do que um cientista, era também um grande esoterista, estudava a doutrina secreta de Helena Blavatsky, enfim, era um grande filósofo, um grande buscador, um grande, literalmente isso, um buscador da verdade, dentro e fora. Então é dessa maneira que eu fecho aqui essas reflexões e espero de uma maneira sintética aqui ter passado para vocês a ideia do Kybalion e a ideia do pensamento egípcio, né? Mas enfim, num vídeo bem curto e bem resumido. Como sempre, deixe seu gostei, seu like, se você gostou do vídeo, e compartilhe com as pessoas que podem ser aí beneficiadas por essas informações e conhecimentos. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações e até o próximo vídeo. Um fraterno abraço a todos vocês.